eles trazem essa experiência começa a desafiar os saberes que eles vão adquirindo, né, aqui na universidade. Então, o PIBID traz uma contribuição muito importante para esses estudantes. A gente considera, inclusive, uma pena que a quantidade de bolsas seja bastante limitada, apesar que há a possibilidade também de voluntários, mas por um voluntário ter, além do seu cotidiano, ainda todo o custo, né, de deslocamento, de tempo, sem a ajuda da bolsa, que ela contribui muito para a própria permanência do estudante na universidade, né? Nós sabemos que no Brasil hoje há uma carência enorme de professores em várias áreas e o PIBID contribui para ajudar a manter, a sustentar também esses estudantes que fazem as licenciaturas. Mas esse é um dos ganhos, que é essa formação do nosso licenciando. Como eu dizia também, um outro ganho do PIBID é aquilo que ele contribui para melhorar a educação que é feita na escola. Veja, bem, numa escola, a presença aí de 8 PIBIDianos, como a gente costuma chamar, ou seja, 8 bolsistas, né, do PIBID nessa escola, acompanhados, né, por um supervisor, isso é uma contribuição inestimável, dado que os estudantes da escola, ou de ensino fundamental, ou de séries iniciais, ou ensino fundamental, ou mesmo ensino médio, acabam tendo contato com esses jovens universitários. Para muitos estudantes nas escolas de periferia, a ideia de cursar a universidade é, por vezes, uma ideia muito distante, porque acham que não vão ter condições, que a família não vai ter condições, que eles vão ter que buscar um outro tipo de solução quando terminarem o ensino médio. E ao verem esses jovens, né, estudantes de licenciatura, lá com eles no cotidiano, isso é um estímulo também para que eles se dediquem aos estudos e que eles possam aspirar também ao acesso ao ensino superior de qualidade, inclusive numa universidade pública. Mas os ganhos do PIBID não se resumem apenas aos estudantes das licenciaturas e os estudantes de ensino médio. É um ganho também para os professores das escolas. Alguns professores das escolas de ensino médio são professores que já se formaram talvez em outros contextos, que não o da Universidade de Brasília, são professores que já se formaram em outras épocas e, ao terem contato, né, com os estudantes nossos das licenciaturas, ao terem contato também numa interação com os coordenadores de área, eles vão estreitando o vínculo com a universidade, o que permite a eles a pensar também na sua formação continuada. Muitos deles fizeram a graduação e pararam ali na graduação. Então, com essa interação com os estudantes, primeiro, ficam sabendo do que há um pouco de estado da arte mais atualizado, de vários conhecimentos com os quais trabalham no ensino médio e que é levado por esses estudantes da licenciatura. E segundo, esse contato com a universidade serve também de motivação e de estímulo para que possam pensar, de repente, numa pós-graduação, num lato sensu, ou mesmo num estrito sensu, no mestrado e no doutorado na universidade, ou procurar outras formas de formação continuada que ajude a melhorar o seu trabalho docente. Mas isso também é muito importante e há uma formação que ocorre nessa experiência do PIBID com os professores das universidades, né? Seja da coordenação institucional, das coordenações de área, né? Esse contato dos professores universitários com as escolas, seja em visitas diretas, seja em contato por meio dos estudantes, né, das licenciaturas, ou dessa interação com os professores das escolas de ensino médio, também a universidade aprende. Há uma série de saberes que nasce do chão da escola. E muitas vezes nós que vivenciamos muito presentemente no seu cotidiano o espaço da universidade, o chão da universidade, precisamos também ter contato e desenvolver novas aprendizagens que só são possíveis a partir dessa prática do cotidiano da escola. Senão, às vezes, a gente até tem muita teoria, mas não conhece tanto dessa prática. Então, essa aproximação é uma aproximação que todos ganham. Isso sem dizer também, talvez por último, né, que há um ganho do ponto de vista de aprendizagem das instituições. Né? Instituições como secretarias de educação e universidades retroalimentam as suas formações e potencializam a formação dos diferentes atores sociais que ali participam. Então veja, o PIBID, né, esse programa institucional de bolsas de iniciação à docência, traz inúmeros ganhos. Talvez tenha sido, na minha modesta avaliação, o principal programa que tenha promovido, sei lá, pelo menos nas últimas décadas, uma aproximação entre a escola da educação básica e a universidade por meio dos cursos de licenciatura.
Os estudantes das licenciaturas, por vezes, fazem um trabalho de acompanhamento das próprias aulas dos professores. Fazem acompanhamento, observam algumas aulas, contribuem fazendo intervenções no meio dessas aulas, por vezes, divide a regência da aula, né, com o próprio professor, por vezes, ministram aulas ali junto com o professor, numa interação, com o acompanhamento e a supervisão desse professor. Em outras escolas, por exemplo, fazem trabalho também, e mesmo nessas que acompanham às vezes no turno, por vezes contribuem também em trabalhos no contraturno dos estudantes, seja em acompanhamentos mais individualizados, seja com propostas muito específicas. Às vezes um mini curso que é dado, que contribui na formação dos estudantes lá da educação básica, e às vezes outros projetos pedagógicos que são criados ou que já existam dentro da escola e o professor supervisor busca alguma forma de integrar esses licenciandos que vão lá na escola. Então vejam o conjunto desses ganhos que as diferentes atividades que são desenvolvidas podem promover na formação, né, desse conjunto de atores sociais. A avaliação do PIBID, sobretudo o PIBID atual, é uma avaliação muito positiva. É verdade que no último edital para esse atual, né, esse edital atualmente ele se iniciou no segundo semestre de 2018 e vai até janeiro de 2020. O PIBID sofreu algumas mudanças, né? Houve uma redução substancial no número de bolsistas, então a quantidade de escolas e mesmo de licenciaturas que nós tínhamos antes, houve uma modificação, houve uma redução, e nós temos algumas licenciaturas da universidade que hoje não estão participando do PIBID. Isso tão é ruim, que a gente poderia ter um enriquecimento ainda maior da própria formação e da troca de experiências entre professores e entre licenciandos, que a gente, de repente, não tem nesse atual momento. Mas outra redução que se refere à quantidade de bolsas, impede também uma presença mais intensa ainda nas escolas, ou em um número maior de escolas, atingindo ou interagindo com um número maior de estudantes de ensino médio. Mas, mesmo assim, é uma experiência muito positiva, porque, como já falamos, há uma diversidade de experiências, né? Para destacar algumas coisas, por exemplo, o trabalho de alguns professores que levam para a formação dos estudantes, e esses acabam conseguindo levar para a escola, algumas inovações tecnológicas, né? O uso da tecnologia, né, no ensino de alguma área do conhecimento, as novas abordagens, né, pedagógicas que ocorrem também nessas escolas. Em alguns casos, por exemplo, o PIBID conseguiu sozinho ou com outros apoios, mas sobretudo com essa interação com a escola, trazer para visitas à universidade, diferentes instalações da universidade. A universidade tem alguns laboratórios e museus que permitem uma experiência formativa muito interessante. Então, isso tem sido uma das atividades interessantes que alguns PIBIDs já conseguiram desenvolver, que é trazer, né, junto com a escola, os estudantes para conhecer a universidade. E isso, de novo, é mais um elemento motivador para que os estudantes dessas escolas comecem a pensar no seu futuro curso superior, à medida que conhecem as instalações da universidade, conhecem um ou outro laboratório, né, ou algum outro espaço, né, formativo, dentre a diversidade enorme que nós temos nos diferentes campi, né, da Universidade de Brasília. O PIBID aqui na Universidade de Brasília traz essas diversas contribuições, né, para a formação, para a interação e para a aprendizagem, inclusive institucional, né, dessas diferentes instituições, dos atores que participam. Pelo Brasil afora, por vezes até esses ganhos são potencializados, né? Há muitas regiões do país que os estudantes, mesmo aqui isso também ocorre, né, que os estudantes, muitas vezes em situação de vulnerabilidade social, têm essa dificuldade de permanência na universidade. E o PIBID se transforma num poderoso instrumento de manutenção. Quando nós participamos, por exemplo, de alguns dos encontros nacionais do PIBID, seja nacionais juntando de todas as áreas do conhecimento ou de algumas áreas específicas, né? Eu, por exemplo, que sou da área de filosofia, já participei de alguns encontros, né, de coordenadores e de estudantes de PIBID de área de filosofia, e é muito interessante ver a diversidade, como a gente aprende com as diferentes experiências que acontecem, né, de norte a sul, de leste a oeste do país, nas diferentes experiências que as universidades e os sistemas educacionais
institucionais locais, né, nos diferentes estados e nos municípios, conseguem promover, né? Há uma riqueza enorme. Na verdade, há uma grande necessidade até de se fazer uma compilação, uma sistematização de toda essa experiência para que o Brasil como um todo, não só atualmente, dado que a gente nunca sabe se os programas irão continuar, né? A gente está sempre numa expectativa se vai haver um próximo edital, quando vai haver um próximo edital do PIBID, para reiniciar e oferecer essas mesmas oportunidades a novos estudantes das licenciaturas, né? Então a gente espera que, na verdade, possam acontecer novos editais, ou melhor, que esses programas tenham um caráter permanente, mesmo que se renove quem é o coordenador institucional, quem são os coordenadores de área e os estudantes das licenciaturas, obviamente, porque, né, os que participam durante um tempo depois saem, né, quando já estão mais perto do final do curso, eles sequer deveriam estar participando de um programa de iniciação, porque aí toda essa aprendizagem, né, que eles têm no PIBID, é hora deles experimentarem de forma mais intensa nos seus estágios, né, os estágios obrigatórios das licenciaturas e depois em outras experiências. Alguns deles poderão, de repente, participar de uma experiência em programas como residência pedagógica, né? E na própria universidade, toda essa aprendizagem que eles têm num programa como o PIBID precisa de um estímulo para que também a gente tenha mais produção acadêmica sobre o PIBID. Cresce cada vez mais, eu tenho visto isso na Universidade de Brasília e na interação com outros coordenadores institucionais, que isso acontece em outras instituições, cresce, por exemplo, a produção de iniciação científica, de pesquisas de iniciação científica do PIBIC, PROIC, sobre a experiência feita no PIBID. Então, veja, diferentes políticas contribuindo para a formação aí do professor pesquisador, e também cresce a produção de TCC, de trabalho de conclusão de curso, de monografia de final de curso sobre o PIBID. Na verdade, nós já temos visto, inclusive, em algumas instituições aparecerem, e isso tende a crescer mais ainda, né, até em mestrados de educação, mestrados ligados à formação docente, de pesquisas em nível de mestrado e em nível de doutorado sobre o trabalho do PIBID. Então veja que uma política pública vai induzindo o desenvolvimento de outras políticas públicas e toda uma produção de conhecimento que se faz em nível de graduação e em nível de pós-graduação pode retroalimentar essas experiências que estão sendo feitas na graduação. Bom, essas são algumas das reflexões possíveis sobre a contribuição do PIBID para a formação docente. Outras tantas reflexões a gente pode fazer à medida que a gente vai, então, sistematizando e fazendo também, digamos assim, esse embate entre essas práticas e as teorias que dão sustentação a essas práticas, para que a gente possa enriquecer e potencializar outras experiências de formação de professores, como aquela que o PIBID promove. Obrigado.